Fala, jovem protagonista! Pronto para dar mais um passo rumo ao sucesso na sua vida? Bons estudos! Pessoal, dando sequência à terceira aula aí sobre matéria, ok? Hoje a gente vai entender um pouco sobre o que é substância simples composta, o que é também mistura, ok? E o que a gente analisa. Primeira coisa que eu quero conversar ali, falando para vocês o seguinte: qual que vai ser a diferença entre eu colocar açúcar ou areia na água? O que acontece, galera, de diferente? O açúcar vai dissolver e a areia ela vai ficar aparente ali, ela vai para o fundo do copo. Temos diferenças nessas situações, ok? Então são misturas, as coisas se misturaram, mas se misturaram de maneiras diferentes. É o que a gente quer bater um papinho aqui hoje, tá? Então, para a gente começar a entender, a gente tem que entender que existe substância pura, ok? Substância pura. Primeiro nós temos que entender esse conceito. Uma substância pura, pessoal, é aquela que é formada por uma única substância. Ou seja, eu só tenho que ter uma coisinha ali. É como se eu tivesse um copo de água onde só tem água, não tem mais nada, não tem sal, não tem cloro do tratamento de água, não tem nada, só tem água. Isso aí é uma substância pura, beleza? Pura, beleza? A substância pura, galera, ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Quando ela é simples, ela é formada por um único elemento. Quando ela é composta, ela é formada por dois ou mais elementos. Então, quando ela é composta, tá? Ela é formada por dois ou mais elementos, beleza? Primeira coisa, gente, vocês têm que aprender a ler um elemento na tabela periódica, tá? Na tabela periódica, o elemento ele começa com uma letra maiúscula. Estão vendo aqui? Eu tenho Ca. A outra letra aqui, ela é minúscula. Quando a gente tem uma letra minúscula, significa que ela faz parte do símbolo daquele elemento que começou com a letra maiúscula. Então, o C maiúsculo com A minúsculo representa o cálcio, ok? Então, sempre que eu ver uma letra maiúscula, pessoal, eu sei que está começando outro elemento ali. Por exemplo, aqui, ó, maiúsculo, minúsculo, terminei um elemento, porque depois é maiúsculo, outro elemento, maiúsculo novamente, outro elemento. Então, aqui eu tenho quantos elementos? Três elementos, beleza? Detalhe, quando eu escrevo, como na matemática, eu posso ter o quê? Um parênteses. O parênteses, ele é multiplicado por esse número aqui embaixo. Então, quando eu tenho parênteses, eu tenho duas vezes o H e eu tenho duas vezes o O. Ele faz uma multiplicação, ok? Beleza? Entenderam como que se lê um elemento? Ok? Então vamos lá. Substância simples, só um elemento. Composta, dois ou mais elementos. Aqui eu tenho quantos elementos? O2. Só tenho uma letra maiúscula, né? Então eu só tenho um elemento. A minha substância ela é pura. Quantos elementos aqui? Quantas letras maiúsculas? Substância pura. Quantas letras maiúsculas? Duas. Substância composta tem dois elementos. Quantas letras maiúsculas? Duas. Substância composta tem dois elementos. Pegaram a dica, galera? Olhem para as letras maiúsculas. Elas representam um elemento, ok? Mais de duas letras maiúsculas, uma substância composta. Só uma letra maiúscula, uma substância simples. Beleza até aí? Galera, atenção aqui agora, que isso aqui é ponto-chave da aula, tá? Mistura, pessoal. Como a gente falou aqui no início, colocar açúcar na água ou colocar areia
Eu estou misturando as coisas. E essa mistura, nós falamos que ela pode ter fases. O que é uma fase? É a região que ali ela vai ter o mesmo, a gente pode simplificar dessa forma, é aquela região que ela vai ter o mesmo aspecto visual, ok? Então se eu olho para a água com sal, parece tudo a mesma coisa? Água com açúcar, eu vejo apenas uma coisa ou mais de uma coisa? Eu vejo uma coisa, aquilo é uma fase única. Se eu coloco água com areia, eu vejo uma coisa ou mais de uma coisa? Duas coisas. Essas duas coisas distintas são duas fases distintas. Beleza o conceito de fase? Tranquilo? Isso vai ajudar a gente a definir uma substância homogênea e uma substância heterogênea. Na homogênea, eu só vou ter uma fase visível. Na heterogênea, eu vou ter mais de uma fase visível. Homogênea, uma fase. Heterogênea, duas ou mais fases. Exemplo, galera. Água e sal. Eu vejo uma coisa ou mais de uma coisa? Eu só vejo uma coisa. Então ela mistura o quê? Homogênea. E ela tem apenas uma fase visível. Beleza? Se eu misturar areia, água... Opa! Aqui, o professor escreveu errado. É óleo. Se eu misturar óleo, água e areia, eu vou ver o que, gente? Três coisas diferentes. Eu vejo três coisas diferentes. Isso é uma mistura o quê? Se tem mais de uma fase? Heterogênea. E eu vejo três fases, ok? Gelo e água, galera, eu vejo quantas coisas diferentes? Duas fases, duas coisas diferentes. Ela é uma mistura o quê? Heterogênea. De duas fases. Percebam que, galera, o conceito, gente, o conceito de substância e mistura é diferente. Lembrem disso. Aqui eu tenho uma substância, a mesma substância, não é? A mesma substância. As duas... Aqui, gente, o gelo, ele também é água. Eu tenho a mesma substância nos dois casos. No gelo e aqui no líquido também. Mas eles estão em que diferentes, do gelo para a água? Em fase, em estados diferentes, forma física diferente. Então eu posso ter uma substância igual, mas formando uma mistura heterogênea em fases diferentes, ok? Pessoal, atenção nisso aqui. Atenção nisso aqui, porque isso aparece e é um jeito interessante da gente analisar de maneira fácil se eu tenho uma substância pura ou se eu tenho uma mistura, ok? Por isso que eu fiquei passando aqueles gráficos para vocês de mudança de fase. Isso é um jeito prático e barato. Com um termômetro e um fogão você faz um negócio desse. Para alguns casos, lógico. Ok? Substância pura, pessoal. Lembram que eu montei esse gráfico aqui para a água para vocês? Vou colocar aqui que eu tenho a água. No caso aqui é a temperatura em graus Celsius pelo tempo. Isso para todos os gráficos. E mostrei para vocês que a água, quando ela vai virar aqui, ó, do sólido para o líquido, existe esse platôzinho aqui, ó, no chamado ponto de fusão. Ela fica ali passando do estado sólido para o líquido. E ela fica estabilizada na média de temperatura, ok? Depois ela começa a subir também aqui de novo na fase líquida. Vem aqui na fase para virar líquido para gasoso e ela fica estável em temperatura, na média de temperatura, aqui no ponto de ebulição. E depois ela começa a subir novamente no estado gasoso, no caso da água, o vapor. Beleza? O que é a sacada aqui, galera? É essa linha retinha. Numa substância pura, as duas linhas aqui são retinhas no gráfico.
tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição ficam retinhos no gráfico, apenas em uma substância pura, ok? Professor, mas aí se eu adicionar sal, o que acontece com essa mistura? Aqui, por exemplo, é água com sal. Água mais sal. Em uma mistura comum, galera, uma mistura, as mais típicas, as misturas comumente vão acontecer isso aqui. O que vai acontecer? O ponto de fusão, ele não é retinho. Estão vendo aqui, ó? Ele tem uma inclinaçãozinha aqui, ó. Ele tem uma inclinação nele, tá? E depois o ponto de ebulição, ele vai ter uma outra inclinação acontecendo. Isso acontece porque eu tenho mais de uma substância ali dentro. Isso vai interferir no quanto a substância vai conseguir trocar de fase em determinada temperatura, tá? Então, em uma mistura comum, tipo água e sal, nós vamos observar que o ponto de fusão ele não segue linear. Ele vai inclinado aqui, ó, para cima. E o ponto de ebulição também tem uma inclinação. Beleza, galera? Beleza mesmo? Tranquilo, gente? Dúvida? Tranquilo todo mundo, galera? Aí existem casos especiais, beleza? Existe uma coisinha chamada mistura azeotrópica. O que é isso? Isso aqui, por exemplo, é o álcool 96%. 4% dele a gente pode generalizar que é água. E 96% é álcool. Ele apresenta esse comportamento de mistura azeotrópica, onde é o seguinte, o ponto de fusão, vocês estão vendo a inclinação do ponto de fusão aqui, ó, acontecendo? Porém, o ponto de ebulição, galera, ele segue linear, ele não tem inclinação. A inclinação só vai acontecer no ponto de fusão. Beleza, gente? Beleza? E temos a mistura eutética, que é mais comum em ligas metálicas. Beleza? Então, a mistura de metais, beleza? Em ligas, ok? O que acontece aqui? O ponto de fusão, pessoal, ele segue linear, tá? Porém, o ponto de ebulição, ele vai apresentar uma inclinaçãozinha. Então, gente, resumindo, substância pura, aquele gráfico de mudança de fase, ponto de fusão, ocorre uma temperatura linear, ponto de ebulição em temperatura linear. Misturas, igual a gente mostrou aqui, o que vai acontecer? Ponto de fusão subindo, ponto de ebulição também subindo, não é linear. Mistura eutética, ponto de fusão em temperatura linear, ponto de ebulição com inclinação. Mistura azeotrópica, ponto de fusão com inclinação, ponto de ebulição retinho. Dúvida, galera? Levantou a mão, dúvida? Dúvida, 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 dúvida.